Brumal, distrito de Santa Bárbara, fica a 98 quilômetros de distância de Belo Horizonte. Com uma população de quase 2.000 habitantes, o local carrega as maravilhas do interior de Minas: a fé, as tradições e um povo acolhedor. Pequeno no tamanho e gigante nas manifestações culturais, Brumal tem a força de uma comunidade que preserva os saberes ancestrais e que cuida de seus patrimônios. A locomotiva do trem passou por Brumal para entender mais desse local tão singular. No trem, a gente conta histórias sobre Minas e os mineiros. E aqui no podcast Nos Trilhos do Trem, vocês vão acompanhar um pouco mais dos bastidores das nossas expedições, curiosidades não contadas e, claro, muitos causos. Até porque a gente gosta de uma boa história, né? O mineiro adora um dedinho de prosa. E para conversar um pouco mais sobre Brumal, a gente recebe como convidada a Letícia Marota, videomaker do trem, e que participou dessa expedição e de praticamente todas as outras. Bem-vinda, Letícia! Obrigada, Bia. É um prazer estar aqui com vocês e lembrar um pouquinho da história de Brumal. Lê, Brumal foi a última parada da nossa expedição nessa temporada, e aí eu queria começar perguntando se você já conhecia Brumal, já tinha visitado ou escutado falar? Não tinha escutado falar de Brumal, já tinha escutado falar de Santa Bárbara, mas Brumal foi a primeira vez que eu conheci. E qual foi a impressão? Então, é uma cidade que, acho que como toda cidade do interior de Minas, né, é uma cidade acolhedora, assim, de moradores muito acolhedores, mas é uma cidade um pouco mais quieta, né? Sim. Tem aquele ar do interior, assim, que na hora que você chega naquela praça, você já sente aquela quietude, aquele silêncio, né? Barulho de passarinho, a praça, as crianças na escola. Então, essa é a primeira impressão, assim, desse ar bem interiorano, assim, né? Que quando a gente foi desbravando um pouco mais, acho que outras coisas foram se apresentando. Já dá aquela sensação de que estou num lugar mais tranquilo, né? Estou respirando novos ares. Exatamente. Eu acho que a igreja, né, também, quando vem aquele marco da igreja, aquela construção histórica, já remete muito a esse interior de Minas mesmo. E falando da igreja, o que nos levou até Brumal foi a restauração de um bem histórico, a Igreja Matriz de Santo Amaro. A obra foi executada pelo Joaquim Artes e Ofícios, pelo programa Minas para Sempre do Ministério Público de Minas Gerais, por meio da plataforma Semente. Além da importância histórica, o espaço tem um valor afetivo enorme para o distrito. A paróquia foi construída em 1727 e está diretamente ligada ao crescimento da população do local. O padre Ramon conversou com a nossa equipe e falou do envolvimento dos fiéis com a matriz. A devolução da igreja para o povo foi muito importante porque a gente aprende que o templo ele tem um significado gigantesco, antropológico, teológico e social, né, para a comunidade local. Então, a reforma, o retorno do templo, mais de 2 anos e 9 meses fechados, né, celebrando um lugar que não era espaço litúrgico. Então, foi uma felicidade para o povo. O povo aqui, eu digo que a felicidade mais do padre foi a ver o povo feliz, né. Então, graças a Joaquim Artes e Ofícios, o Projeto Semente, né, os projetos do governo federal, né, que nos ajudou, porque a gente não tinha condições nenhuma de restaurar essa igreja, porque era uma questão estrutural mesmo, ou teria uma intervenção, ou a igreja estava prestes a cair. E aqui é um patrimônio que agora em 2027 fará 300 anos, né? São 300 anos da igreja de Santa Amaro, e ela é tão antiga, tão importante quanto a matriz de Catas Altas, quanto a matriz de Santa Bárbara. Então, primeiro os pioneiros chegaram um dia aqui em Brumal, depois que foram para Santa Bárbara, né? Uhum. Então, Brumal é um dia mais velha que a cidade, o centro da cidade e a igreja de lá, né? Tão antiga quanto, né? Então tem uma importância porque os pioneiros primeiro passaram aqui. Esse lugar aqui é até de Afonso Pena, ele nasceu aqui. Afonso Pena nasceu aqui em Brumal. Ah, é? Tem a cama. Presidente? É, aqui em Brumal. Fala que Santa Bárbara é aqui. Letícia, a nossa entrada na igreja foi tipicamente mineira. Tivemos que buscar as chaves com a dona Lelinha, moradora que cuida do espaço. No improviso, ela acabou virando uma das entrevistadas e, mesmo com timidez, conversou um pouco com a gente. Como que você enxerga esses momentos inesperados e esses momentos são imprevistos do bem, né, durante as expedições?
Eu acho que a Dona Lelinha já veio como a guardiã, né, da igreja. Fofa. Incrível, assim, porque acho que ela representa muito a alma do que é aquele lugar, né? E esse imprevisto, né, que aparece como surpresa, né, essa espontaneidade, eu acho que revela muito do quanto a história dela tá vinculada com esse lugar, com esse território, com essa igreja, né, essa detentora da chave, e já veio com a chave na mão, né, balançando, já veio contando a história dela, do jeitinho dela ali, do jeito que ela conseguia se expressar, mas de uma forma muito genuína, assim, e muito... que me dá muito a sensação de olhar para a história dela, né? É o pertencimento com esse território através da família, através dos pais, através do conhecimento daquela comunidade, assim. De toda essa ligação, né? Foi realmente muito fofo. E ela chegou um pouco desconfiada, assim, não querendo falar muito. Mas aí, com jeitinho, a gente conseguiu algumas palavras. Isso, conseguimos. E um ponto importante e muito legal da gente falar é que houve um curso de qualificação profissional em preservação e conservação de bens culturais, no qual 13 alunos da região foram capacitados e atuaram ativamente no processo do restauro. A gente conversou com a Daniele Xavier, que foi coordenadora pedagógica do curso, e com 2 alunas, a Cleonice do Rosário e a Ângela Roskin. Lê, como que foi gravar essa entrevista e perceber aquele orgulho que aquelas mulheres tinham daquela igreja e do trabalho delas? Foi muito legal, porque na entrevista elas foram revelando também esse comprometimento com o restauro, assim, né? Era pra ser uma oficina, eu acho que inicialmente, né, uma coisa técnica, voltada à restauração mesmo da igreja, aos elementos artísticos, e você vê que foi uma oficina que transformou a vida delas, né? A gente vê uma das participantes, né, falando do quanto aquilo foi importante pra tirar ela de casa, pra ela se ver em outro lugar, dela ter um envolvimento com outras pessoas, né? E ela é ali vizinha da igreja, né? E ela se envolveu ao ponto de tá querendo fazer isso pra vida, né? Tá querendo tá ali cada vez mais. Então, eu acho que o curso foi, assim, transformador e deu pra ver o quanto elas sentem orgulho, o quanto elas participam desse momento de restauro da igreja e o quanto a igreja também ganha esse peso e essa importância na vida delas. Eu não sei o seu, mas o meu olhar em relação àquela igreja também já foi diferente, sabe? De ver que naquele espaço que é de 1727 tem o dedo ali, a marca de moradores de agora, né? E que as pessoas vão poder contar, nossa, minha mãe que ajudou no restauro, ou minha avó, enfim, de toda essa ligação e também esse envolvimento da própria comunidade para continuar essa preservação, né? Acho que teve uma fala muito interessante do Padre Ramon também, que me marcou muito nas entrevistas, que ele falou assim, que a igreja ela é inacabada, né? Metade da igreja é por conta do ciclo do ouro, o dinheiro acabou, então metade da igreja ficou inacabada, né? Os espaços para as pinturas, o espaço para colocar o ouro, enfim, os outros adornos. E ele falou assim, ela tá inacabada justamente porque é a população que conclui a obra, né? A população é responsável, ela é o grande ouro daquela igreja, são as pessoas da comunidade. Então isso ficou muito marcado pra mim, assim, como realmente, né? Aquela igreja inacabada e a população continuando e preenchendo. Que lindo, eu não lembrava dessa fala dele. Adorei. Muito legal. A Cleo falou um pouco pra gente sobre esse trabalho. Pra mim, eu tô falando com vocês, pra mim foi muito bom porque eu tava entrando por uma depressão. Aí quando surgiu isso aí eu saí de dentro de casa e vim aqui. Aí conheci muita gente, aí foi aquilo. Foi mudando meu ver a vida e ver as pessoas. E hoje eu me sinto melhor. Tem um dia que dá uma recaída, mas a gente passa por cima e vamos embora. Teve alguma coisa nesse processo que surpreendeu você? Tipo, nossa, eu não imaginava que fosse assim, que fosse feito. Nossa, tudo. Tudo, principalmente as paredes. Eu sou velha, né? Não sou tão nova assim. Eu não sabia o que era. É como fazia de pop, que nem a parede. Amassar barro. O adobe também eu não sabia como fazia. Aí eu aprendi. Então é muito interessante você saber. Falando um pouco sobre os bastidores, você já vai para as entrevistas pensando em pontos que você gostaria de filmar? Como é que funciona o seu processo criativo, assim, das imagens que você quer captar ou você vai aberta? Eu acho que o grande papel, assim, de quando a gente vai gravar e ouvir uma história, que a gente se coloca num lugar de muita presença, assim, e de muita atenção. E eu acho que cada pessoa, assim, ela apresenta um universo pra gente. Então, quando eu vou gravar, eu acho que eu me coloco nesse lugar de escuta, de olhar,
olhar, de entender qual que é a personalidade daquela pessoa, como é que ela se apresenta. E a partir daí eu vou construindo essa narrativa com ela e com a câmera, assim, né? Ser uma pessoa que me permite aproximar mais, quer ser uma pessoa que a câmera vai intimidar, então vou tomar mais cuidado. E aí eu acho que o processo criativo vai sendo construído a partir daquela fala. Eu acho que é um lugar muito sensível também, de percepção, de atenção, né? De uma plenitude, assim, naquele momento. Muito legal. E ficam imagens maravilhosas. Brumal possui várias manifestações culturais que são mantidas por uma comunidade orgulhosa. A Casa das Tecelãs e o Sítio Gravatá, com as bonecas de palha, atraem turistas e espalham um pouco do distrito para outros lugares do Brasil e do mundo. A nossa equipe esteve na Casa das Tecelãs e conversou com a Dilce Mendes, coordenadora do lugar, que contou mais sobre esse espaço. E assim, é uma atividade que ela contribui para várias coisas, né? Além dela contribuir para a gente estar preservando uma arte milenar, ela traz também um bem-estar, né? E ajuda a equilibrar. A pessoa está meio estressada, chega aqui, desestressa, né? E outra coisa também, por meio disso tudo aqui, é possível geração de emprego e renda também. São técnicas que são difíceis, exigem, né, boa vontade, interesse, mas elas já dominam e já dominaram, e para elas isso é natural, né? E assim, por meio da tecelagem, elas já vivenciaram muita coisa boa, né, Ângela, Tacinha e Célia? Por exemplo, Ângela, no Congresso de Turismo, qual foi a sensação que você teve lá? Não, foi maravilhoso, sabe? Eu gosto muito de conhecer as pessoas, os trabalhos diferentes, sabe? Foi um prazer, muito gostoso. E o trabalho de vocês conhecido e reconhecido? Onde que foi esse evento? Foi lá em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Letícia, nós fomos recepcionadas com uma broa deliciosa e eu queria que você contasse um pouco dessa experiência na Casa das Tecelãs. A gente entrou naquela casa maravilhosa, né? Uma casa que você vê o cuidado, assim, nos mínimos detalhes. E antes de mais nada, ela oferece pra gente uma broa de milho com erva doce, assim. Deliciosa. E um chá, né? Acho que teve um chá junto ainda. Tentei lembrar desse chá. A gente sempre já chega gravando, já quer gravar bastidor e tal. E ela teve esse gesto, né? E esse cuidado de, não, vamos sentar primeiro. Eu quero que vocês provem a broa, eu quero que vocês tomem um chá. Então, diz muito, né? Desse cuidado, né? Dessa delicadeza mesmo. É o interior puxando a gente pra realidade, né? Assim, pra um momento de pausa. E me conta, foi difícil de aprender a tecer? Nossa, achei dificílimo. É uma coordenação motora que a gente não usa mais, né? Assim, você foi bem, a Bia foi bem. Não, eu custei entender o que eu tinha que fazer. Depois eu peguei o jeito um pouco. Pegou rapidinho, eu fiquei lá, gente, eu prefiro gravar, me deixa gravando, porque assim, se dependesse de mim pra fazer um tapete, não ia dar ia certo. sair. Nós conversamos também com as artesãs enquanto elas trabalhavam. Como é que foi esse momento, né? Que eram duas que estavam ali. Uma mais quietinha, a outra já mais conversada. Como é que é também, você falou um pouco das personalidades. Como é que é isso, assim, de lidar com pessoas diferentes e trazer isso tudo dentro do material? Eu acho que é entender, né? Assim, ser sensível e também usar de uma certa intuição. O meu gesto é sempre assim, como ela tá produzindo esse tapete, o que ela tá fazendo, qual que é a postura, como é que ela se apresenta, como que ela fala. E eu acho que não existe nesse lugar, tipo, melhor ou pior. Acho que não é porque a pessoa fala mais ou fala menos, assim. Eu acho que também tá no nosso papel como cuidar dessas imagens, né? Enquanto entrevistadora, saber conversar com essas pessoas, né? Porque a câmera é sempre um lugar que intimida, né? Sim. É sempre um lugar que acua, assim. Então, como que a gente pode manter uma conversa, manter um diálogo, respeitando as personalidades, respeitando esse jeito de ser? Eu acho que isso que é o importante. E extraindo essa essência, né, de cada uma também. Ai, muito bom. Com certeza. Foi um momento muito divertido, né? E dá pra ver o quanto elas eram orgulhosas, né, do trabalho que elas tinham. As duas queriam mostrar. Dava pra ver que no tapete, né, cada uma tinha uma personalidade, assim. Cada uma usava a cor de um jeito, apesar de ser o mesmo material, né, a mesma matéria-prima. Elas conseguiam imprimir ali uma personalidade de cada uma, um gosto, uma preferência. Isso é muito legal, as duas muito orgulhosas do que faziam.
Outro espaço especial que conhecemos foi o sítio Gravatá, onde fica o ateliê da Maria Lúcia, que dá continuidade ao trabalho iniciado pela mãe, Dona Hilda, com o modo tradicional de fazer bonecas de palha. A Maria Lúcia explicou de onde veio essa jornada iniciada pela matriarca. A bonequinha de palha, então ela começou com a Dona Hilda, né? Então ela ganhou uma boneca pequena, então ela fazia, ela gostava muito de cozinhar. Então, ela começou desde pequena, quando ela já tinha 8 anos, ela já começou trabalhando caraça, cozinhando para os alunos. Depois que foi desenvolvendo e passou a frequentar, a fazer, né, cozinhar para os padres. Então, no engenho, eles chamavam ela para fazer a comida lá também, quando tinha alguma festa lá. E a Marizica ganhou uma boneca pequena de palha e passou essa boneca para ela, de presente para ela. Como a gente morava na roça e tudo, ela chegou e viu, despertou a curiosidade nela pela produção que a gente tinha da palha do milho, né? Então ela falou assim, gente, isso aqui dá pra fazer alguma coisa. E meu avô já era artesão, né? Já tinha aquele sangue mesmo, assim, aquela coisa, assim, aquela criatividade. Meu avô era carpinteiro. Então ela ganhou essa boneca pequena, não precisou desmanchar, não. Ela viu uma boneca pequenininha e começou fazendo, sabe? Aí veio um pessoal assim, tipo vocês, assim, gostou do trabalho dela, começou a fotografar e aquilo foi fazendo sucesso, né? Letícia, as bonecas de palha são muito lindas, né? Você, inclusive, comprou objetos em todos os lugares por onde a gente passou. E o que eles representam pra você? Exatamente, Bia. Eu tenho esse probleminha, né? De, assim, me envolver ao ponto de querer levar tudo pra minha casa e querer ter essa história perto de mim, assim. De tão significativo que as viagens foram, né? Porque cada lugar tinha um objeto, tinha uma memória. Eu queria muito trazer isso pra perto. Realmente, eu comprei tapete, eu comprei objeto, eu comprei boneca de palha. Comprei cesta, comprei muito, comprei tudo, é verdade. Voltando um pouco para os bastidores, eu queria que você contasse um pouco como é que é essa condução das entrevistas, né? A gente falou um pouquinho agora, eu queria que você completasse mais. Com a Maria Lúcia mesmo, a história ia e voltava, especialmente porque a gente estava no ateliê dela, né? Então, cada momento, ela queria nos mostrar algo novo. Como é que você guia essas entrevistas para também sempre ter as melhores imagens? A Maria Lúcia foi uma experiência, assim, incrível, porque você via no olhar dela o brilho do orgulho do trabalho que ela tinha. Pode ser simples, né? Mas ela trazia um brilho em tudo que ela fazia. Sim. Né? A gente desceu da van ali, ela já recebeu a gente com um abraço, assim, e entra na minha cozinha, entra no meu ateliê, eu quero mostrar tudo pra vocês. E eu acho que isso é a empolgação da pessoa, né? Isso é tão genuíno, isso é tão incrível de ser contagiado por isso. E cada vez que ela ia e voltava, né? Talvez ela tinha esse percurso um pouco mais... Não achava nem que era confuso, assim, eu achava que era de empolgação, assim. Sim. Mesmo. De, tipo, tá animada da gente estar ali, né? Tá animado de contar a história dela. E eu acho que é acompanhar ela, assim, né? Dar espaço pra ela dizer o que ela tem que dizer, o que ela quer mostrar. Porque cada vez que ela contava, que ela ia e voltava, a gente aprendia uma coisa nova, a gente via uma coisa que ela não tinha contado ainda. A gente foi no milharal junto com ela, né? E ela, aqui era a casa da minha mãe. Sim. Aqui é a plantação. E aí mostra o milho, como é que Sim. nasce o milho, quanto que planta. Aí tem o curau que ela quer que a gente coma, né? Depois. Então, assim, eu acho que é a empolgação mesmo, assim, a animação. Eu acho que é pensar sempre também na medida, né, porque é um material muito extenso, assim, não dá pra gente gravar tudo o tempo todo. Eu acho que é pensar na essência, né, o que essa pessoa tá me passando, o que eu quero trazer dessa história, como é que eu quero contar essa história. Pensando muito no material também, em termos de edição. Tentar passar a personalidade mesmo, né, dessa pessoa que a gente conversa, assim. Você falou do milho, da plantação. Ela disse que a parte mais fascinante das bonecas de palha pra ela é o início do processo, que é a plantação do milho. Você já sabia dessas variedades de milho que ela foi contando pra gente? Milho roxo, milho amarelo? Eu conhecia as variedades, mas eu não tinha visto, né? Assim, eu sabia do milho crioulo, né? E ela mostrou pra gente 3 milhos diferentes. Tipo, a palha roxa com o milho amarelo. O milho roxo com a palha roxa. Eu levei, inclusive, semente pra plantar. Ah, é verdade! Levei. Não são só compras, você também leva. Ela deu pra gente as sementes do milho. Falei, claro que eu quero, né? E esse saber, assim, que também tá se perdendo, né? Esse milho, ela falou que muita gente já vai lá pra buscar semente, porque é um milho que tá se perdendo. Mas que ele é o milho que...
é o melhor para se fazer a boneca de palha, né? Porque o milho amarelo, ele dava muito bicho, muita doença. E que o milho roxo era o ideal pela palha, né? Que as galinhas não comiam, eu lembro também dessa fala dela. Também que ela disse que é difícil para as galinhas fazerem digestão, né? Isso. Muito legal, a gente Muito aprende legal. muita coisa, né? Muita coisa. O que você acha que foi mais fascinante nessa entrevista com ela? Eu acho que a história dela de superação, assim, né? A forma como a mãe dela começa a fazer a boneca de palha, porque parece que a mãe trabalhava no Caraça. E aí a mãe ganha uma bonequinha e leva isso pra casa, assim. Fala assim, nossa, eu posso fazer isso também. E começa a produzir essa boneca. E aí a gente vê como que esse legado vai sendo passado pra ela, né? Que ela não desiste, apesar das dificuldades, ela continua insistindo. E algo tão simples, né? Que é uma boneca de palha. De repente ela começa a ganhar prêmios, começa a ganhar reconhecimento. Mas eu acho que é muito pelo orgulho, né? Que ela tem dessa história, pela essa história com a mãe. Eu acho muito incrível. Eu destacaria a mesma coisa. Né? A história dela me fascinou mesmo. A gastronomia em Brumal também chama atenção. Para além das comidas mineiras e dos restaurantes que atraem visitantes nos finais de semana, o distrito possui uma charcutaria renomada com a Cris Vieira, da Lady Brutus, e também a produção de mel. Conversamos com o José Bonifácio, que é fundador da Apineri, que nos contou um pouco mais sobre a força da produção da iguaria na região. Que a região nossa aqui é muito propícia para, igual a gente trabalha com as apiários, mais é fixo, né? Porque a gente tem uma florada... graças a Deus, diversificada, né? Agora não é época da florada boa mesmo, mas a gente tem uma diversificação de florada hoje que ajuda bastante. Mas o senhor acha que essa região aqui, que tem muito, que é famosa pelo mel, as abelhas gostam mais daqui por alguma razão especial? Com certeza, menino, porque a gente vê até a situação da enxameação na região, né? O que é isso? Enxameação porque, assim, as abelhas... elas trabalham naturalmente, elas começam a crescer muito no campo, na pedra, nos matos, nas raízes de árvore e começam a enxamear. Então quer dizer que é bom sinal, para nós é bom sinal, né? Já a Cris nos contou como ela decidiu entrar na arte de salgar carnes. Começou em 2018. Com a curiosidade de fazer bacon, comecei a fazer linguiças. E foram as primeiras vendas, foram um sucesso com as primeiras vendas. Aí depois eu lembrei que eu tinha que fabricar o bacon, né? Tudo começou pelo bacon. E com autodidata, procurando, né, receitas, aí eu fiz meu primeiro bacon, ficou horroroso. Mas por dentro ficou gostoso. Mas por que ficou horroroso? Ficou escuro por fora, parecendo com aspecto de queimado, mas por dentro, tirando aquela capinha de queimado, por dentro ficou gostoso. Aí na tentativa e erro, eu consegui fazer o melhor bacon da minha vida. E vendo esse potencial de charcutaria na região, né, e a convite também do Instituto Joaquim, eu comecei a ensinar a arte da charcutaria para outras pessoas, principalmente para mulheres. A minha história serve de inspiração para elas. Na época eu comecei com R$500, comprei um moedor manual, fiz minhas primeiras linguiças e deu certo. Então isso veio como propósito para minha vida de difundir a arte da charcutaria na região. Letícia, nós não fomos ao apiário, infelizmente, mas a gente acompanhou as etapas do processo de separação do mel. O que mais te marcou durante essa visita? Essa visita me marcou especialmente porque a gente foi inicialmente na lojinha dele, assim, né? Onde vendia o mel. E aí, quando a gente foi entrando naquele espaço, ele foi apresentando praticamente todas as etapas, assim, né? De como aquele mel era feito, foi apresentando como ele recebia, como é que era o processo, como é que ele fazia. Também muito genuíno, assim, muito simples, mas de um saber, de um conhecimento, porque não só ele tem isso como trabalho, mas ele tinha isso também como hobby, né? Sim. Porque ele também criava abelhas só pelo fato dele amar. Dele adorar, as abelhas, assim. Então aquilo me marcou tanto, porque você vê que não é só uma obrigação, não é só um ofício.
aquilo é a vida da pessoa, né? Sim. O quanto ele é apaixonado pelo sistema das abelhas e como ele explicava isso pra gente. A gente não sabia nada. de abelha, né? Mas e o zangão e a abelha rainha? A gente, assim, querendo entender o funcionamento de uma colmeia, como é que ele buscava. E ele na maior paciência do mundo e contando detalhes e diferentes espécies de abelha que eu não tinha ideia de que existiam. Eu também. Foi realmente muito legal. Eu lembro muito do olhinho dele brilhando na hora que ele abriu uma caixinha que tinham as abelhas mirins. Se eu não me engano, ele ficou, olha que bonitinho, tem o ovinho dela ali e tal. Eu achei muito legal, assim. Realmente, mesmo com tantos anos de profissão, a paixão, o hobby ainda estavam ali. E com relação à visita à charcutaria, o que você pode destacar que foi especial? Acho que o que me marcou foi a qualidade dos alimentos que ela tem, assim. Ela tem um nível de excelência, um nível de produção que foi o que ela contou pra gente, né? Ela dá cursos em São Paulo, dá cursos no Brasil inteiro, o produto dela é reconhecido. E quando a gente experimentou, é realmente, assim, é de uma qualidade... Delicioso. Nossa, é maravilhoso. Levei pra casa também, fiz em casa, a gente comeu lá. Mas é um nível de charcutaria que a gente pensa, né? Na Brumal, uma cidade tão pequenininha, né? É interior de Minas, vai fazer charcutaria, né? Sim. E realmente não deixa perder pra ninguém, pra nada do que eu já provei nesse lugar. A pessoa da Cris, né, muito alta astral, muito apaixonada também pelo que ela faz. Muitas entrevistas foram especiais, né? Acho que todas tiveram seus temperos, seus sabores. Lê, é isso. Eu queria muito te agradecer por contribuir com a nossa conversa sobre Brumal, pelas imagens lindas que você fez e também por tanto conhecimento, né? Não só nessa expedição, mas em todas as outras. Obrigada, Bia. Foi, assim, um prazer. Essas expedições me marcaram muito. A gente teve... Acho que foi um grande privilégio, né? A gente conheceu o nosso estado da forma como a gente conheceu, tendo um contato tão próximo. Foram experiências muito ricas e que eu vou levar pra sempre. Obrigada a você também. Esse foi mais um episódio contando um pouco dos bastidores das nossas expedições, das curiosidades e dos causos. Para acompanhar os conteúdos completos, confira o nosso site trem.com.br e nos acompanhe nas redes sociais @Instituto Trem em todas elas. Lembrando que Trem escreve com 2 Es. Dê 5 estrelas para esse episódio e fique ligado porque vem muito mais pela frente. Até o próximo! O Instituto Trem tem apoio da plataforma Semente e do Ministério Público de Minas Gerais.